Muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa Rescaldo Desportivo. Hoje temos como convidado o Mr. Vladimir Viegas, mais conhecido por Mr. Valdi, o mais recente campeão nacional de futebol através dos Operários do Príncipe. Temos também, como sempre, aqui o Elton Paulino, o nosso comentador residente, para nos ajudar aqui a fazer algumas questões ao Mr. Valdi. Elton, para começarmos, tens algum tema que destacas nas últimas semanas no desporto santomense que para ti foi destacado nos últimos tempos? Desde a boa noite a todos, mais uma vez estamos de volta. Nos últimos tempos, a nível do desporto nacional, não temos assim grandes destaque, visto que o campeonato já terminou há muito tempo. Tivemos depois jogos da seleção, e todos nós já sabemos como é que correu. A destacar só a grande performance do jogador Ronaldo Mungo, que saiu da seleção com o pé quente e continuou com o pé quente ainda. É de louvar ver que é um atleta que batalha bastante e está a dar seus frutos atualmente aqui em Portugal, especialmente no Paços de Ferreira, na segunda divisão. Também ressaltar, tenho estado a acompanhar alguns jogadores santomenses também que, após o fim da época, emigraram para Portugal, começaram a jogar bola aqui, visto que o campeonato aqui ainda está a decorrer. Alguns que estão por aqui continuam a mostrar que ainda é possível, com melhorias, conseguimos ter bons atletas. Há muitos que estão a jogar nas divisões distritais e nas associações distritais e tem sido de destaque ultimamente nos jogos que têm feito pelas suas equipas. Sem fora isso, não temos assim grandes... também, de ressaltar a eleição que houve agora, creio esta semana, não sei qual, acho que foi anteontem, do Sporting de São Tomé, creio eu, que tem um novo presidente. E sem fora isso, acho que não temos assim mais nada de especial para ressaltar para o dia de hoje. Sim, falaste aí de um tema muito relevante nos últimos tempos no desporto santomense. O Ronaldo tem estado, não esteve porque ainda está a acontecer. Ele marcou na seleção nacional, marcou no primeiro jogo que fez após a seleção contra o Sporting, foi quando o Sporting, Clube de Portugal, exatamente, para a Taça de Portugal, e depois no jogo seguinte bisou outra vez, portanto 3 jogos seguidos a marcar de um jogador que cresceu em Santo Tomé, acabou a última etapa de formação em Portugal e tem escalado etapa a etapa portanto, até agora, que está na segunda Liga Portuguesa. É um jogador que temos estado a destacar aqui, já destacamos desde que a página existe, no qual é uma das grandes promessas e agora quase uma certeza a nível do futebol em Santo Tomé. Tem estado a cada ano que passa vem subindo uma etapa no seu nível futebolístico e esperamos em breve tê-lo na primeira divisão portuguesa e quem sabe no futuro na Premier League ou numa liga de topo da Europa. Outros destaques, como disseste, Elton, também temos aqui alguns jogadores que por este mundo fora têm sido destaque, no qual englobo o Anílsio, portanto um santomense que joga em Moçambique, na União Desportiva do Songo, no qual a sua equipa tem estado numa etapa fantástica, 13 vitórias seguidas e é o mais sério candidato a ganhar o campeonato moçambicano e poderemos ter, se ele continuar na equipa, um jogador santomense na Liga dos Campeões Africanos, algo que não temos há muito tempo. Vamos então abrir aqui a nossa janela aqui ao Mr. Valdi.
que a já nível está aqui à africano, não espera para sei. entrar. Vou-vos pedir aqui uns breves instantes enquanto ele entra. Temos então aqui o nosso convidado de hoje, o Mr. Valdemiro Viegas. Boa noite, Mr. Antes já, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer enorme e uma honra tê-lo aqui, o campeão nacional de futebol, aqui no nosso programa. Para início de conversa, e antes de perguntarmos alguma pergunta sobre aquilo que aconteceu esta época, eu vou-lhe pedir que descreva, desde o início até agora, a sua etapa de jogador, de treinador, até ao dia de hoje. Antes de mais, uma boa noite a vocês os dois, o Elton, mas o Helder, e parabenizar a todos vocês por essa iniciativa. E eu tenho realmente acompanhado e quero dar muita força a todos vocês pelo programa, pelo grande trabalho que vocês têm, e isto também tem contribuído bastante para o engrandecimento também do nosso desporto rei. E por isso é só desejar a todos vocês força para que vocês possam continuar nessa esteira de ajudar cada um de nós termos mais conhecimentos a nível daquilo que acontece no nosso desporto, não só a nível de São Tomé e Príncipe, como também a nível do mundo fora. Em relação àquilo que me pediu, pronto. Eu sou Vladimir Viegas, sou santomense, especificamente residente na região autónoma do Príncipe. Pronto, um lugar onde eu cresci e aprendi bastante coisas importantes, sobretudo através de uma pessoa que jamais poderei esquecer, que é a minha bisavó, que criou-me desde os 7 meses até o momento em que ela não pôde mais e acabou por falecer. É uma pessoa que em todos os momentos onde eu estarei lembrando e falando, porque tudo que eu hoje sou, eu devo muito a esta senhora. Por isso criei lá com aquela mesma pessoa e aprendi muitas coisas importantes. E a nível do futebol, eu também cresci e aprendi na região autónoma do Príncipe e depois também vim dar algumas continuidades também a nível de São Tomé, porque também tive que fazer alguns anos de estudo na escola de campo, também no liceu, e portanto todos esses momentos foram momentos que eu jamais deixarei passar em branco, porque foram os momentos que comecei a dar os meus primeiros passos. Ok. Como é que começou a carreira? Portanto, como é que começou a carreira de treinador? Foi o primeiro jogador? Como é que começou a carreira de jogador do Mr. Valdemiro? Bom, como jogador, eu desde miúdo eu já fazia parte de um grupo dos mais velhos, em que eu já tinha o vício de jogar bola, cujo quando a minha bisavó fazia o pastel para vender e para nós termos alguma coisa para o sustento da casa, e eu era a pessoa que levava o pastel para vender, e com o vício de bola, deixava a panela do pastéis para entrar no campo com os mais velhos para jogar, cujo que já recebi muitas porradas por causa de quando terminava o jogo, eu já não encontrava mais nenhum pastel e obrigatoriamente eu tinha que justificar para minha bisavó como é que esses pastéis desapareceram e a única justificativa era receber porradas. Mas em relação àquilo que foi o meu primeiro passo como jogador, foi quando eu jogava, ou quando eu estudava no liceu, a 7ª classe, em que naquela altura eu tinha os meus 14, 15 anos e fui convidado
pelo professor Will, que era o meu professor de educação física, para participar na pré-seleção do Sub-16, que teria que ir participar em Portugal para Jogos da Lusofonia. E foi ali que eu comecei a dar os meus primeiros passos, ou seja, a ser reconhecido a nível de futebol. Pronto, através dos jogos de interturmas, e me destaquei no liceu e fui convidado pelo professor de educação física para o grupo, que foi um dos primeiros grupos que foram participar nos Jogos da Lusofonia em Portugal, onde, infelizmente, a faltar 15 dias, eu fui surpreendido pelo o antigo selecionador, naquela altura era o Mister Cardoso e também o Mister Ratinho, de que eu realmente teria que trabalhar um pouco mais para conseguir estar na seleção A, porque nós vínhamos de seleção D, tinha que sair de D para C, depois de C para B e de B para seleção A. Mas naquela altura, para mim, encarei isso como se fosse uma injustiça por ser uma pessoa que era basicamente reconhecida como um residente do Príncipe, mas, de qualquer forma, tomei aquela oportunidade como se fosse algo que eu teria que futuramente trabalhar para que um dia pudesse realmente chegar a um patamar maior. Para vosso conhecimento, fui convidado 6 vezes, fui convocado 6 vezes para a pré-seleção, mas infelizmente não foi nenhuma dessas 6 vezes a oportunidade de eu ser realmente reconhecido pelos selecionadores para representar a nossa bandeira nacional, para representar o nosso país a nível do futebol. E obviamente que das 6 vezes sempre houve algum impasse que nunca me deixou fazer parte mesmo da seleção do nosso país para viajar, para representar, e infelizmente isso me aconteceu. E pronto, são coisas que acontecem na vida de qualquer um atleta, e foi daí que eu tomei a iniciativa de pôr um stop, nunca mais querer ser chamado para ser usado basicamente como atleta do Príncipe, e tomei isso como se fosse uma força para formar uma escola de futebol, na qual foi através dessa escola de futebol que 99% de atletas da região autónoma do Príncipe representaram as cores nacionais, a seleção nacional, e é uma das coisas que mais me orgulha, mais me deixa feliz, porque eu não consegui, mas consegui fazer alguns filhos de Príncipe, alguns atletas residentes na região autónoma do Príncipe representarem a nossa seleção nacional. Portanto, comecei como jogador pela primeira vez na equipa do Caixão Grande, com os meus 17, 18 anos. Foi também através de um torneio de futebol a nível do distrito de Água Grande. Joguei para uma equipa chamada Viking, a equipa era de Água Roxa, e foi lá que o Mister Idalécio, o antigo treinador do Caixão Grande, viu a minha qualidade no parque e fez-me um convite para fazer parte da equipa de futebol 11 do Caixão Grande. Foi ali que pela primeira vez eu enfileirei numa equipa federada, mas antes eu era júnior dos Operários, antes mesmo de vir para São Tomé fazer formação, eu era júnior dos Operários. E depois daí eu também fiz parte da equipa de UDAPB, onde vim como campeão, como vencedor a nível do Príncipe. Viemos disputar com a equipa de Praia Cruz e perdemos na grande penalidade com a equipa de Praia Cruz. E futuramente depois voltei a São Tomé para outra formação, onde eu também representei uma outra equipa a nível São Tomé, que é o Descai, na qual o antigo treinador meu era o Juvenal Correia,
E depois de terminar a minha formação, regressei novamente para o Príncipe, fiz novamente parte da equipa dos Operários pela primeira vez como sênior, e daí saí dos Operários e fui jogar nas outras equipas a nível de Príncipe, que também joguei para o Sporting do Príncipe, joguei também para o Futebol Clube de Porto Real, joguei também para a equipa da Sundi e hoje, basicamente, sou treinador dos Operários, onde eu também já fui treinador da UDAPB, já fui treinador do Sporting, já fui também treinador da equipa da Porto Real e neste momento continuo a ser treinador Esportes Operários de Benfica. Ok. Ora, aí está aí uma bela história. Elton, não sei se queres fazer uma pergunta inicial, antes de falarmos da presente época e dos feitos conquistados pelo Mr. Valdir. Desde já, boa noite ao Mr. Valdir, por estar aqui conosco. Boa noite, Elton. Meus parabéns também pelo, digamos, aqui em Portugal nós dizemos tridente ou triples. As conquistas foram feitas durante esta época. A pergunta que eu tenho a fazer, basicamente, é qual foi a sensação que o Mr. Valdir sentiu ao sair da missão de jogador para a missão, nesse caso, de formador, para formar novos jogadores? Qual foi o impacto que teve essa decisão e o que Mr. Valdir tirou de aprendizado durante esse processo todo, em que durante esse tempo formou, se calhar, alguns jogadores, e hoje esses jogadores estão a brilhar nos campeonatos nacionais, provavelmente alguns estão a jogar cá fora. Qual foi o impacto, qual foi a sensação e que Mr. Valdir tirou de essência para si durante o tempo que agora é treinador? Pronto, obrigado, Elton, mas eu quero ser sincero e nós como ser humano devemos desabafar com verdade. E por aquilo que me aconteceu, eu tenho consciência que naquela altura eu tinha qualidade para representar as cores nacionais, ou seja, representar a nossa seleção a nível do país, né? E várias vezes, como eu já vos disse, 6 vezes convocado para pré-seleção, né? 6 vezes convocado para pré-seleção e nenhuma das 6 vezes ter o privilégio de conseguir afincadamente ficar na seleção como jogador que realmente pode viajar ou disputar mesmo a nível do país na seleção onde realmente fui chamado. Encarei isso como injustiça. Eu sou sincero em dizer que encarei isso como injustiça, senti-me injustiçado, sobretudo por ser da região autónoma do Príncipe. E no meu silêncio, na minha forma de analisar, eu constatei que a melhor forma de eu conseguir ficar de bem comigo mesmo era formar miúdos ou formar jogadores e fazê-los conseguir aquilo que não foi a oportunidade para mim, ou seja, conseguir viajar ou conseguir jogar na seleção em relação àquilo que não foi aquilo que eu consegui. E foi assim que eu abracei a causa, formei muitos atletas. Eu ainda continuo a ser formador de atletas. Como sabem, eu tenho uma escola de futebol na região autônoma do Príncipe, onde vocês conhecem o Malé. O Malé é um dos viveiros também da minha escola. E um dos primeiros viveiros da minha escola, vocês basicamente já ouviram falar sobre Lacé Costa. O Lacé foi o primeiro viveiro da minha escola, e por isso foi isso que me inspirou a esquecer aquilo que não me aconteceu positivamente e trabalhar no sentido de que possa acontecer com os outros miúdos que decisão, uma iniciativa, e pronto, não ocorreu bem para mim, mas acredito que com trabalho, com dedicação, com alguma organização, poderá correr bem
para alguns outros filhos da região autónoma do Príncipe e graças a Deus hoje sinto feliz, sinto orgulhoso de que realmente o meu projeto deu certo e correu bem e hoje mais uma vez, para além de muitos que já representaram as cores nacionais, temos o balé que hoje basicamente é um dos viveiros que representam as cores nacionais e saiu da minha escola, ou seja, da região autónoma do Príncipe. Só queria fazer mais uma pergunta aqui. Mr. Vadir tocou aqui num ponto que tinha a ver com o facto de Mr. Vadir ser do Príncipe e por causa disso não muitas das vezes está nos pré-convocados, mas não conseguir chegar à convocação final. E hoje em dia, muitas das vezes, quando é divulgada a lista da seleção, das convocados da seleção, nós reparamos que há muitos jogadores do Príncipe que muitas vezes não são convocados e parecendo que não, mas a falácia é a mesma que Mr. Vadir usou por ser do Príncipe. Mr. Vadir acha que aquilo que aconteceu consigo ainda tem a ver com o que tem estado a acontecer atualmente com a nossa seleção? De muitas das vezes vemos jogadores nacionais, muitas das vezes não são convocados, mesmo os que jogam em São Tomé, mas que no caso do Príncipe nós nunca vemos um jogador convocado. Mr. Vadir acha que isso ainda continua a ser o mesmo tabu por ser do Príncipe ou é porque deverá haver um outro motivo ou ser a escola do selecionador? Eu acredito que há uma mista nesta resposta, porque o tabu sempre continuou e, independentemente disso, acredito que houve selecionadores, sim, que realmente valorizavam alguns atletas do Príncipe, como no caso do Mr. Gustavo, mesmo Jimboa, mesmo o Mr. Tino também, né? Umas vezes a outra, convocavam também alguns jogadores do Príncipe. Mas em relação desse atual selecionador, eu acredito que o tabu não é especificamente por ser de Príncipe, mas é porque o próprio selecionador não conhece, basicamente, o nosso campeonato, nunca veio, pelo menos, para assistir um jogo a nível de São Tomé e Príncipe, ou seja, no mínimo uma final a nível de São Tomé e Príncipe, e acredito que ele terá como um olheiro, não sei se é olheiro ou se é um mandatário a nível de São Tomé que pode lhe dizer, olha, terá que ir tal ou tal jogador. E, na minha opinião, com todo o respeito que eu tenho, porque, pronto, o selecionador é legítimo, ele escolhe aquele jogador que ele realmente acha que é conveniente, ou seja, que está dentro daquilo que é a sua forma de jogo, mas deixa-me bastante indignado como é que ele muitas vezes convoca 2, 3 jogadores a nível de São Tomé que ele não conhece, não viu a jogar, e uma equipa a nível de Príncipe que ganha basicamente todos os títulos, não são convidados, não são chamados nenhum dos atletas para, no mínimo, representar as cores nacionais. Por isso, eu digo que é uma mixagem entre tabu e, ao mesmo tempo, também entre aquela parte do selecionador não valorizar o nosso campeonato interno e também não valorizar os atletas que estão a competir a nível de São Tomé e Príncipe. Sim, nós vamos deixar 2, 3 questões sobre a seleção nacional e sobre as escolhas mais para o fim, mas falando agora daquilo que aconteceu este ano, o Mr. Vadir venceu tudo este ano. Tem algum destaque a fazer sobre a época? Qual foi o momento mais... portanto, o principal momento desta época em que os operários conquistaram tudo? Qual é o momento que destaca durante toda a época? Na fase inicial, eu acabei por destacar o nome de alguém para vocês que é a pessoa que me marca, é a minha bisavó. É a pessoa que me deu educação, me ensinou aquilo que é a parte fundamental de um ser humano, a humildade.
a humildade, a disciplina, a resiliência, e acredito que são virtudes que eu acolhi desta mesma senhora e que eu tenho trabalhado em todos os lugares, não só a nível de futebol, não só a nível de futebol, como professor também que eu sou, professor de educação física, como também alguém que também trabalha com a juventude. Eu sempre levo essas características para aquilo que são os meus propósitos e tentar fazer com que este perfume seja entregue a todos que me rodeiam. Por isso, em relação àquilo que é o destaque tem a ver com esse processo todo. É um trabalho de humildade, é um trabalho de organização, acima de tudo, e acredito que quando nós temos uma equipa muitas vezes pode ter melhores jogadores, mas se não tiver uma organização, se não tiver disciplina, se não tiver uma liderança, uma boa liderança, essa equipa realmente poderá não ter sucesso. Então, todos esses processos nós conseguimos sim através da organização, através da nossa disciplina, através daquilo que é a nossa responsabilidade. E eu tenho um presidente que eu não canso de dizer que, com todo respeito aos outros presidentes a nível de São Tomé e Príncipe, dos clubes, este, para mim, é o melhor presidente. É um presidente que tem comprometimento, é um presidente que está presente, é um presidente que percebe realmente aquilo que quero e aquilo que é o nosso engajamento, aquilo que é o nosso propósito de nós conseguirmos alcançar algo. Ele está sempre presente e nunca dá as costas. Por isso, é uma conquista que é atribuída a tudo isso que eu acabei de falar: a organização, a disciplina, a humildade e, acima de tudo, o comprometimento com aquilo que é a nossa responsabilidade em demonstrar que realmente na região autônoma do Príncipe tem realmente uma equipa, tem jogadores, tem dirigentes com capacidade para realmente demonstrar o melhor a nível São Tomé e Príncipe. Uma pergunta sobre o campeonato e sobre também aquilo que vimos durante toda a época. Daquilo que viu e conhecendo melhor a região autónoma do Príncipe, não só dos seus jogadores, qual é aquele jogador que destaca da região autónoma do Príncipe? Se alguém pedisse 3 jogadores, vamos dizer assim, 3 ou 5 jogadores, quais seriam aqueles que destacava de toda a região autónoma do Príncipe? Quer dos operários, quer dos adversários. Pronto. Eu, para ser sincero, na região autónoma do Príncipe tem muito mais do que 3 jogadores que destacaria, não é? Mas, falando especificamente de 3 jogadores, eu diria que eu começaria pela equipa do 1º de Maio, onde tem um médio defensivo chamado Nini. É um jogador na qual eu devo bastante respeito e tenho muito orgulho pela qualidade deste mesmo jogador. É um jogador que, pronto, também saiu da minha escola, mas infelizmente não tive privilégio de trabalhar numa equipa sênior juntamente com ele. Ele sempre trabalhou nas outras equipas, mas mesmo assim eu continuo a dar mérito à qualidade e à capacidade que este mesmo jogador tem. O Nini é o jogador que joga no meio campo da equipa do 1º de Maio. Vendo outros jogadores, eu confesso que não diria simplesmente 3, com todo respeito eu não diria somente 3, mas no caso dos operários, eu poderia falar do Arthur Amusso, poderia falar do Mauro, o nosso defesa esquerdo, o Gilson, o meu central, o Sayel, independentemente de pouca estatura, mas é o melhor guarda-redes que eu reconheço a nível da região autônoma do Príncipe, e não só, como também posso dizer os outros jogadores também a nível das outras equipas. Sim, mas eu estava a fazer a pergunta porque,
pronto, o Gilson, o Arthur Amoço, o próprio CL, são os jogadores mais conhecidos a nível nacional. Portanto, o Gilson e o Arthur são jogadores que já foram à seleção, são jogadores que são já, de certa forma, quem acompanha o futebol conhece o seu valor. Portanto, são jogadores já, vamos dizer, com certo estatuto no futebol nacional. Então são o próprio CL também, pronto, é um guarda-redes que... O Jamilson, que também joga no 1º de maio, o melhor marcador a nível nacional. Sim, exato, sim. O que também já, se não salvo erro, já ganha o troféu de melhor marcador a três épocas consecutivas. 3 épocas consecutivas. Portanto, também é um jogador também já conhecido por ser o melhor marcador do campeonato. Elton, não sei se queres fazer mais alguma questão. Sim, eu queria fazer uma questão. Falamos aqui, o Miss Salvador falou aqui no Arthur, e acho que no início deste mês aqui, estava numa conversa com um colega, e depois estávamos a ver os destaques de quando acabou a época, e frisaram por acaso o nome do Arthur, e creio que se calhar na altura esse meu colega jogava, ele por acaso jogava bola lá em São Tomé, mas depois emigrou muito cedo também para Portugal, e ele até disse: o Arthur ainda está ainda nos operários, ainda está a jogar, e disse: pá, pelos vistos está a jogar ainda. E nós sabemos muitas das vezes que é bom nós enquadramos experiência com juventude, porque experiência para manter a equipa naquele ritmo que sempre manteve, e juventude para renovar a equipa. Exatamente. E qual é, a questão que eu vou colocar é: Mr. Vadi acha que o facto do Arthur ainda estar ligado ao Sporting Benfica, de Príncipe, tem sido uma peça fundamental para aquilo que tem sido o êxito da equipa nos últimos anos, visto que é um jogador que já se encontra há muito tempo na equipa? Acredito ele também que ele é o capitão. E Mr. Vadi acha que isso tem sido fundamental? Não é? Ok. Não é? Acha que isso tem sido fundamental? Diz? Normalmente é o Gilson. Mas o Mr. Valdir pode dizer melhor do que eu. Ok. Mas Mr. Valdir acha que ele tem sido a peça fundamental para o êxito também da equipa em si? Pronto, Elton, eu já percebi que tu tens visão daquilo que é o futebol, daquilo que foi a tua explanação, e eu felicito por isso. E um comentador, um jornalista, realmente tem que saber realmente daquilo que é a matéria. Mas eu sou o treinador que nunca trabalho numa equipa sem espinha dorsal. E a espinha dorsal são esses atletas. O atleta Sayel é o guarda-redes com muita experiência. É uma espinha dorsal na parte de baliza. O Gilson é um atleta na qual cresceu bastante lá comigo, já não é o mesmo jogador que era o central do Caixão Grande, melhorou bastante em termos daquilo que é o perfil, e é para mim o meu braço direito, e por isso que tem a braçadeira do capitão. Eu tenho lá na linha de frente o Arthur, que é jogador com idade que tem, mas que pela experiência, aquele perfume, aquela ginica e aquela oportunidade de quando é para marcar, aquela oportunidade de quando é para pôr gelo. Então, isso tudo chama-se espinha dorsal. E a juventude é para, basicamente, dar suporte em termos daquilo que é a frescura em termos físicos. Por isso, eu sempre fui o treinador que sempre trabalhei assim, já trabalhei assim com o Sporting, já trabalhei assim com a Porto Real, já trabalhei com... Eu sempre gosto de trabalhar com a juventude, mas nunca deixo de fora a espinha dorsal. A espinha dorsal pode ser um jogador com 40 anos, mas a experiência dele vai ser uma mais-valia dentro do campo para os meus atletas. Eu, por exemplo, quando eu fui treinador de Sporting, eu era treinador-jogador.
E havia momentos que meus atletas sentiam mal quando eu só ficava a orientar a equipa, não estava dentro do campo. Eu era obrigado a entrar dentro do campo para passar aquilo que era a energia, a experiência, e através disso os meus atletas sentiam como se eles tivessem uma mais força interior para nós conseguirmos fazer bons resultados. Portanto, é basicamente aquilo que eu ouvi da parte do Elton e felicito que todos esses atletas contribuem e muito. Se repara, o Arthur resolveu o problema do nosso jogo do campeonato, o Arthur resolveu o problema do nosso jogo de taça, o Arthur resolveu o nosso problema do jogo de supertaça. Basicamente, é o jogador que basicamente marcou a nossa época como jogador experiente, como jogador de grande qualidade, independentemente da idade que ele já tem. Portanto, chama-se espinha dorsal, são jogadores com mais experiência para ajudar a equipa realmente a ter aquilo que é o conjunto para nós conseguirmos aquilo que é o nosso objetivo. Ok, eu só queria fazer mais uma pergunta. Mr. Vadi falou aqui na questão do seu presidente. É muito bom quando nós vemos um presidente que se encaixa naquilo que é a ideologia da equipa e mantém-se o elo entre, pronto, ele é a cabeça da equipa, sendo que muitas vezes o treinador é a cabeça da equipa, mas ele é a cabeça do clube, pronto, digamos assim, e mantém esse elo muito forte, a ligação entre o clube e o treinador e os jogadores. E pelos vistos, após a vossa chegada a Príncipe, pude acompanhar a entrevista que ele fez e vi-se que ele é um presidente que vive para o clube e ambiciou um sonho que já não se via há muito tempo em São Tomé, que é a equipa na próxima edição da Liga dos Campeões conseguir a inscrição para a equipa chegar neste objetivo. No seu ponto de vista, hoje em dia nós já vemos alguns presidentes que estão a ingressar alguns clubes em São Tomé, que têm estado a trabalhar de forma a trazer novas ideologias, novas ideias para os clubes. Por exemplo, vemos aqui o Sporting, o Palmar, que com o novo presidente vai buscar novas ideologias, a forma de mudar como nós vemos o marketing do clube e isso tudo. Tínhamos o Sporting para a Cruz, também estava num bom caminho, mas depois as coisas aconteceram como aconteceram. No seu ponto de vista, o que tem faltado a muitos clubes em São Tomé, ou digamos, a muitos presidentes de clubes em São Tomé, para que os clubes possam ter o mesmo êxito que o Sporting Operários tem? Porque muitas das vezes o êxito do clube não é só o facto de ter bons jogadores ou de ter um bom treinador. Porque se o clube tiver uma boa direção, tudo vai funcionar em sintonia. Porque às vezes nós podemos ter bons treinadores, bons jogadores, mas se não faltar uma organização e se a direção do clube não estiver em sintonia com a equipa, muitas das vezes a coisa pode se descarrilar. E no seu ponto de vista, o que tem faltado? Se calhar vamos falar aqui mais da Ilha do Príncipe, né? Porque é mais a sua realidade. O que tem faltado, se calhar, aos outros clubes, neste caso, os outros clubes, para que possam ter o mesmo êxito que o presidente atual do seu clube tem tido? Bom, eu antes de responder a tua pergunta, Elton, eu vou só fazer um rescaldo de duas partes importantes do presidente do meu clube. Primeiro, para dizer que é um imensamente orgulhoso para mim conseguir dar ao meu presidente aquilo que ele já conquistou como presidente dos Sporting Operários de Benfica. Por quê? Muitos não sabem, tanto eu como o meu presidente, nós temos algo em comum quando nós trabalhamos em qualquer tipo de à frente de qualquer coisa. Fazemos tudo por amor. Muitas vezes as pessoas dizem, não, fazer por amor, o que é que você está ganhando com isso? Tudo bem, nós não ganhamos nada, mas nós sentimos uma paz interior quando nós vemos pessoas felizes, mesmo sabendo que nós gastamos a nossa energia, gastamos o nosso dinheiro, mas nós fazemos por amor.
Eu falo isso porque o meu presidente, ele começou nos Operários como aguadeiro, era miúdo. Ele era aguadeiro. Depois da aguadeiro, começou a ser dirigente. Ele nunca foi jogador, porque pronto, o futebol dele é mais para diversão, não é para competição. E hoje ele, como presidente, eu tinha uma responsabilidade. Eu disse, eu vou fazer esse presidente ser o melhor presidente que já passou no Clube dos Esportes Operários de Benfica e eu vou deixar ele orgulhoso. E ele conquistou o que nenhum presidente dos Esportes Operários de Benfica conseguiu conquistar. Começou do aguadeiro e hoje presidente. E outra coisa mais, de um clube fui eu. Como jogador, convidei ele para fazer parte do presidente da UDAPB. Naquela altura, ele era adepto, simpatizante dos Operários, mas convidei ele para ser presidente da UDAPB, o aeroporto. E foi com ele que, pela primeira vez, o aeroporto veio para Santo Tomé e disputamos aquela final que eu vos disse, que terminamos perdendo nas grandes penalidades com o Sport de Praia Cruz. E ele, basicamente, tira o pão dos filhos dele, porque ele também sustentabiliza a equipa através do dinheiro da sua empresa. Ele é um empresário que tira também sustento dos seus filhos, que é para dar sustentabilidade ao clube, porque em condições normais, aquilo que a federação coloca à disposição dos presidentes ou dos clubes é irrisoriamente muito ínfero para aquilo que é os gastos que os presidentes a nível de Santo Tomé e Príncipe dos clubes têm feito. Por isso, a palavra é amor, é fazer por amor. Eu acredito que os outros presidentes a nível de Santo Tomé e Príncipe também têm vontade, mas eles vão tirar de quem? Vão tirar onde? Obviamente que eles têm essas dificuldades, entendeu? Mas falaste aqui sobre o antigo presidente do Sport de Praia Cruz. Tinha uma boa iniciativa, estava a envolver, estava a desenvolver, estava a tentar ver se conseguia realmente ajudar um clube como o Sport Praia Cruz a chegar a um outro patamar, porque nós conhecemos a história do Sport Clube de Praia Cruz. Mas, infelizmente, pronto, acredito que alguma coisa aconteceu de errado, por isso a resposta é essa. A resposta é: todos os presidentes, acredito, a nível de Santo Tomé e Príncipe, têm essa vontade, mas muitas vezes não têm essa disponibilidade. O meu presidente tem, porque ele tem uma empresa, e ele tem uma coisa com ele que ele trabalha, o amor. Ele faz por amor. Ele sempre transpareceu para nós que o que ele mais quer é ter alegria, ganhar os jogos, e não é ganhar de qualquer maneira, ganhar com bom futebol. Isto aqui para ele é a recompensa, é o galardão. A mesma coisa também passa por mim como treinador. Eu sei que dinheiro faz falta a qualquer ser humano, mas eu não primo pelo dinheiro. Eu primo por ver pessoas felizes, por fazer os jogadores serem homens, fazer os jogadores crescerem e futuramente poderem ter algo para contar para os seus filhos, para os seus netos, de que realmente fez uma boa carreira quando era jogador de futebol. Exato. Realmente a questão da verba destinada para a federação, da federação para os clubes, portanto já tivemos aqui o lamento de vários presidentes de clubes que dizem que é insuficiente, é muito insuficiente mesmo. Exatamente. Para cobrir as despesas relativamente à época, a tudo aquilo que as equipas precisam. Mas o Elton falou de uma coisa também importante, que eu ia falar agora. Depois de ganhar tudo em Santo Tomé, para o Mister já não há, torna-se pequeno. A possibilidade, os objetivos já foram todos cumpridos. A possibilidade de participar na Liga dos Campeões Africanos, nesta época não, porque a nossa época está desfasada da época da CAF. Pois é. Agora,
há a possibilidade de participar na próxima época. Mas quem é que vai participar? É a primeira pergunta que se coloca. É o campeão desta época ou vai ser o novo campeão da época que vai começar? Porque os dois têm direito a participar, basicamente assim. Porque esta época vai acabar antes da outra época da CAF começar. Portanto, porque a temporada da CAF é igual à da Europa. Portanto, começa de agosto a julho. E a época em São Tomé, pronto, nós sabemos que é no ano civil. Há essa possibilidade. Se não for os Operários a ser campeão, a outra equipa também vai dizer que tem direito, mas para além de ter direito, coloca-se a situação de ter condições para isso. Haverá condições de um clube santomense voltar a participar nas competições internacionais? Pronto, realmente falaste muito bem, porque em primeiro lugar essa forma de nosso campeonato não está de igual forma na igualdade, para que realmente pudéssemos ter que terminar com alguma antecedência e o clube vencedor, tanto da taça como do campeonato, ter a probabilidade de participar ainda esta época na Liga dos Campeões ou na taça africana de futebol. Não acontecendo isso, acredito que é por falta também daquilo que é a própria organização da federação em relação a conciliar as nossas competições de igual forma como tem conciliado com algumas equipas até em Palop, como no caso da Angola, Moçambique. Nós poderíamos também conciliar o nosso campeonato de forma a dar essa oportunidade. Mas, independentemente disso, é realmente aquilo que tu levantaste, que é a questão que realmente muitas vezes nos deixa com alguma dificuldade de participar, que tem a ver com condições. Primeiro, condições estrutural. Nós temos que ter um bom estádio a nível do nosso país, mesmo sendo equipa de Príncipe ou equipa de São Tomé, desde que haja um estádio bom, ou no Príncipe ou em São Tomé, qualquer uma dessas equipas podem muito bem receber qualquer equipa estrangeira. Mas não tendo uma infraestrutura é um primeiro entrave que poderíamos ter para a nossa participação na Liga dos Campeões Africanos. Outra parte, sim, também tem a ver com as condições financeiras, porque sabemos que na Liga dos Campeões Africanos ou na Taça da África, as equipas, quando recebem, ela será a responsável por todas as despesas, tanto da equipa adversária como da equipa de arbitragem. E realmente, para aquilo que é as condições que o nosso país não dispõe, mesmo a federação também, por aquilo que eu já acabei de frisar, que são as contribuições financeiras que as federações dão a cada clube, não será possível, ou seja, não será suficiente para nós realmente conseguirmos realizar este fato, esta mesma participação na Liga dos Campeões Africanos. Mas, como eu disse, o meu presidente é uma pessoa que tem amor, ele tem um amor, ele tem uma decisão interior, onde ele pode fazer mil maravilhas, ou seja, ele busca todo tipo de apoio, mesmo o impossível, não é? Para que este feito pudesse ser um feito real. Mas é como eu disse, foi o desejo dele e é o desejo de todos nós também da região autónoma do Príncipe. Eu, quando fui treinador do Sporting, nós já estávamos basicamente a um passo de participar na Liga dos Campeões Africanos. Estávamos até a caminho do aeroporto, mas infelizmente houve algum descontrole em atrasos e nós acabamos por não participar, e cujo é que eu posso até dizer qual era a equipa adversária que nós íamos jogar em Nigéria contra Rangers de Nigéria. Mas o sonho do meu presidente
para ver se consegue ser realizado, mas eu nunca vou deixar de dar força, mas eu também tenho consciência da grande dificuldade que poderemos ter por causa de muitos entraves. Primeiro, como eu já disse, que é questão da infraestrutura. Segundo, tem a ver com esse desequilíbrio da nossa competição interna em relação às competições a nível da Europa e a nível também dos outros países da África, mas que expressam a língua portuguesa. E outra parte também que poderá nos criar algum impasse tem a ver também com questão financeira. Sim, a questão financeira. Este ano a CAF, pela primeira vez, até disponibilizou $50 mil até para as equipas que foram logo eliminadas. Portanto, tem um prémio financeiro logo para quem é mesmo eliminado na primeira eliminatória. Contudo, já é um encorajamento. Exatamente. Contudo, temos a questão estrutural da infraestrutura, porque não tendo um estádio homologado em São Tomé, em São Tomé e Príncipe, no país todo, ia fazer aquilo que acontece com a seleção nacional, e jogar fora do país. Isso eram custos incomportáveis. Era muito custoso. Mas pronto, ainda há tempo para se preparar. Portanto, há cerca de quase 10 meses para preparar essa possibilidade, e se for preciso, faz-se uma angariação de verbas para conseguirmos ter, porque, se não tenho erro, desde 2016 que não temos uma equipa santomense a participar nas competições internacionais. A última, se não tenho erro, foi o Praia Cruz. Praia Cruz, sim senhora, foi Praia Cruz. Tu por acaso tocaste aqui num ponto que eu por acaso estava a comentar isso com alguém desta semana, e por acaso não tinha em mente, porque eu não estava a ver quando é que ia começar, que eu estava aqui a discutir com alguém, não sabemos quando é que ia começar o campeonato nacional, depois alguém disse-me que ia começar em fevereiro. Mas por acaso há uma liga aqui na Europa, que é a liga, acho que é a Suécia, que também tem quase a mesma vertente que São Tomé, porque o campeonato lá acabou de terminar também agora. Mas só que em São Tomé... Não é só São Tomé que tem esse calendário. Sim. Os países nórdicos têm esse calendário por causa do inverno. Sim. A Suécia... Yeah. E no Brasil também é assim, é como em São Tomé. É um calendário anual. E eu, por acaso, estava a comentar com alguém ainda. Foi mesmo com o presidente do Palmar. E é o que eu disse para ele. Eu, na minha opinião, era que eliminasse a terceira divisão e dividisse as equipas entre terceira e segunda divisão, de forma que o campeonato ficasse mais longo, houvesse mais jogos, e aqui já conseguiríamos enquadrar um pouco com o resto das ligas que existe a nível de coisa. Porque o nosso campeonato... Quem é que deu essa opinião? Hã? O Mr. Gustavo disse isso. O campeonato santomense é muito curto. Há muito pouca competição. Exato. E, ou seja, tu aumentando as equipas em ambas as divisões, eliminavas a terceira, passavas algumas equipas da terceira para a segunda, algumas das equipas da segunda para a primeira, e estas duas ligas, ou seja, o prémio que se dá na terceira divisão pode-se passar para a primeira ou para a segunda, aí vai caber a consideração. Tens 32 equipas, fazias 16. Exatamente. Prolongas o campeonato, vai ficar com quase com o mesmo número de campeonato português, também acho que são 16, e tu já conseguirias ter um campeonato que igualava, em termos de calendário, com as outras ligas africanas, ou seja, e depois nós não íamos ter esse problema agora, que provavelmente, porque imagina que teríamos condições, as equipas iam para a Liga dos Campeões, mas com o nosso calendário já cria aqui um grande impasse nesse sentido, porque, ou seja, o campeonato acaba basicamente quando está a iniciar a Liga dos Campeões. Quando há um ano atrás já houve um campeão que está à espera dessa edição da Liga dos Campeões. Então, tipo, há um desencontro ali que até certo ponto não faz muito sentido. Mas a questão que eu vou fazer, Mr. Vadir, na sua opinião enquanto treinador, qual é que você acha que seria, neste preciso momento, a melhor solução para nós tentar, para
que não possamos ter esse choque dentro da nossa liga? Pronto, eu acredito que o que nos falta é questão de organização, entendeu? É questão de organização. Quando eu falo organização, primo pela sua ideia, na qual o Helder já disse também que foi uma visão ou uma participação do Mister Gustavo, uma pessoa na qual eu devo grande respeito e honra. E realmente que terminasse, realmente acabássemos com o campeonato de terceira divisão, terceira liga, e fazia-se pelo menos o segunda divisão e primeira divisão, aumentávamos o nível de equipas a nível de primeira divisão e dava-se mais oportunidade, ou seja, o campeonato seria um campeonato um pouquinho mais longo e poderia até, eu posso também até dar uma opinião em relação àquilo que são os finalistas para as duas ilhas, independentemente de ser duas ilhas, seria pela Ilha do Príncipe ter menos número de equipas a participar no campeonato de primeira divisão, seria duas equipas do Príncipe, os dois primeiros lugares na região autónoma do Príncipe, teria que participar com os 4 primeiros lugares a nível de Santo Tomé, e então seria um jogo entre as 6 equipas, onde a equipa de Príncipe vinha para Santo Tomé, a equipa de Santo Tomé iria para Príncipe, e fazia-se basicamente um jogo entre essas 6 equipas em termos de pontuações, e a equipa que tivesse o maior número de pontos, seja de Príncipe ou de Santo Tomé, então essa equipa sim seria considerada equipa campeã a nível de Santo Tomé e Príncipe, de forma também para haver um equilíbrio, porque eu realmente compreendo aquilo que muitas vezes as pessoas a nível de Santo Tomé e Príncipe colocam na plataforma, dizer que Príncipe sempre está na final, Príncipe sempre está na final, e pronto, de qualquer forma são duas ilhas, né? É uma competição de Ilha Santo Tomé contra a Ilha do Príncipe, mas eu acredito que a melhor forma seria mesmo realmente de terminar, ou seja, eliminar a terceira divisão, aumentar o número de equipas da segunda e da primeira divisão e realmente dar a oportunidade ao equilíbrio de nós equilibrarmos o time do nosso campeonato interno em relação àquilo que as outras equipas lá fora, no sentido de quando terminássemos, a equipa teria a probabilidade de, sem nenhum tipo de constrangimento, poder participar tanto na taça como na Liga dos Campeões Africanos. Isso já vou dar o exemplo também de onde do Mister Gustavo está, que isso já é feito na Guiné Equatorial. Não sei se sabem, a Guiné Equatorial tem uma parte continental e tem uma parte na ilha de Bioko, Malabo. Então eles fazem isso. Fazem um campeonato das duas partes em separado e depois a parte, os 3 primeiros de cada região juntam-se e fazem uma liguilha final. Um ano Exato. fazem na ilha de Bioko, Malabo, outro ano fazem na parte continental. Portanto, fazem Exato. alternadamente e depois fazem um jogo entre todas as equipas, um mini campeonato, e o campeão é quem conseguir mais pontos desse mini campeonato. É uma forma mais equilibrada e é um caso parecido ao nosso, que são duas partes, lá não são duas ilhas, é uma ilha e a parte continental, e fazem assim o campeonato, e é assim que é decidido o campeão nacional da Guiné Equatorial. Também é uma ideia para quem decide verificar se não era mais justo do que decidir numa final de 2 jogos. Porque, como todos nós sabemos, uma final ganha, mas uma final não é a melhor equipa, nem sempre ganha. Pode haver um deslize individual, uma falha, e a melhor equipa acaba por não ganhar. Portanto, uma final, como se diz, a final ganha-se, mas a final não distingue aquele que foi melhor regularmente, é aquele que é melhor naquele específico momento. Portanto, pode não ser a equipa que é mais regular ao longo da época a ganhar a final. Mais 2 questões para terminarmos. A primeira questão relacionada com o Elton já tinha falado no início,
com a seleção nacional e com os... Eu tinha perguntado anteriormente se Santo Tomé e Príncipe não é pequeno já para o Mr. Valdir, depois de ter ganho tudo o que há para ganhar no país. Qual é o objetivo do Mr. Valdir num futuro próximo? Não digo a seleção nacional, mas treinar fora de Santo Tomé, ter um contrato profissional, não digo em Angola, em Moçambique, em Portugal, treinar a nível profissional fora de Santo Tomé, ou então a seleção nacional. Qual é o próximo objetivo de um treinador que já ganhou tudo no país? Pronto, já não há mais para ganhar pelo Mr. Valdir, porque já ganhou tudo. Qual seria o objetivo? O que é que gostaria de fazer depois de ganhar tudo em Santo Tomé? Bom, esta é uma pergunta bastante pertinente, mas eu continuo a dizer, eu sempre vou continuar a dar aquilo que eu sempre nasci e senti a correr na veia, que é dar o melhor de mim para o futebol a nível de Santo Tomé e Príncipe. Pronto. Como tanto o Elton como o Helder sabem, né? Eu este ano tive esse privilégio com contribuição de todos da minha equipa, os jogadores, a direção, a staff, todos nós conseguimos fazer uma história a nível do Clube dos Operários, e na minha carreira como treinador consegui realmente a melhor época da minha carreira, porque eu consegui realmente fazer um tridente, né? Consegui conquistar tudo que estava ao alcance da nossa equipa para conquistar a nível nacional. Mas a minha resposta como sabe, eu quando falei que pela primeira vez que fui chamado para a seleção sub-16, naquela altura, para participar nos jogos da CPLP em Portugal, é porque o meu sonho desde criança era ser um jogador de futebol a nível da Europa. Eu sempre ambicionei em ser um jogador a jogar lá fora. Não sei se conheceram Jair Semedo, foi meu colega de futebol, fomos colegas também de seleção, na qual foi um dos primeiros santomenses que tivemos privilégio de ver na televisão a jogar lá fora, que foi na altura para a Vitória de Guimarães, o Jair. Isso deixou-me cheio de orgulho, porque também era meu sonho de um dia jogar numa equipa lá fora e dignificar o meu país, como hoje está o nosso Ronaldo no mundo, no Paços Ferreira, como está também o Malé, também no Sub-21 do Estrela da Amadora. E pronto, tudo isso sempre foi meu sonho. Mas nesse momento, ganhando tudo, o meu propósito é continuar a dar aquilo que estiver a meu alcance em prol do desenvolvimento do futebol a nível de Santo Tomé e Príncipe, mas em particular eu quero investir em mim mesmo. Investir em mim mesmo significa o quê? Significa formar mais, aprender mais e crescer mais como treinador, e que futuramente eu poderia ser realmente uma referência a nível de Santo Tomé e Príncipe como treinador. Não, eu acredito que atualmente o Mr. Valdir já é uma referência a nível nacional como treinador, porque desde a sua última conquista, na altura quando se discutia, pronto, se trocava opiniões para possíveis selecionadores a nível nacional, o seu nome é um dos primeiros nomes a nível nacional a ser citado. Mas pronto, mas Mr. Valdir acha que neste preciso momento Mr. Valdir estaria na posição, por exemplo, de, com um convite da federação, assumir a seleção? Como eu disse, Elton, são perguntas pertinentes, e que eu sou um treinador que não gosto de pensar precipitadamente. Quando eu digo pensar precipitadamente é porque, independentemente daquilo que foi
a minha educação de base, eu também tenho algo que me acompanha, que tem a ver com deixar tudo a seu tempo, ou seja, deixar tudo no momento certo e que a Deus pertence, qualquer que seja o teu próximo passo. Por isso, respondendo diretamente à tua questão, todos nós treinadores, de qualquer forma, ambicionaríamos realmente de um dia representar o nosso país como selecionador, ou dar o melhor de nós para a nossa seleção, dar o melhor de nós para o nosso país, não é? Hoje, por exemplo, nós temos o nosso selecionador, nem santomense é, e não é porque é proibido, mas nem santomense é, e basicamente eu posso dizer de fontes seguras que basicamente ele não conhece nem sequer 10% de jogadores santomenses que residem, ou seja, que jogam a nível Santo Tomé e Príncipe. E, obviamente, se eu receber um convite desse, obviamente que eu sentaria à mesa com quem do direito e analisaria e colocaria também aquilo que seria, aquilo que são as minhas condições, aquilo que seria a minha visão, aquilo que seria a minha ambição e, quiçá, se realmente for de acordo com aquilo que também é a mesma prerrogativa da federação, obviamente que eu, se estivesse realmente na altura, daria todo o meu contributo, daria toda a minha vida para representar dignamente a nossa seleção nacional. Exato. Mas para dizer que, para dizer que, entre aspas, este não é uma ambição eufórica da minha parte. Não é. A minha ambição eufórica é investir em mim mesmo, é me formar mais, é aprender mais, é licenciar-me mais e um dia conseguir realmente dar outros passos como um dos grandes treinadores a nível de Santo Tomé e Príncipe, como tenho uma referência como o Mr. Gustavo, que é uma pessoa que eu devo bastante respeito e aprendi muito também com essa mesma pessoa. Ok. Uma questão que nos fazem muito, principalmente a nós aqui no nosso programa, o Mr. Vali conhece bem aqui o campeonato, a realidade do futebol em Santo Tomé. Onde é que o Mr. Valdir coloca, portanto, o campeonato de Santo Tomé? A que nível? Está a nível de uma segunda liga, de uma terceira liga, de um campeonato de Portugal? Colocando o campeonato santomense, onde é que se equipara vou dizer em Portugal, mas podia dizer num outro país da Europa? Onde é que equipara, portanto, o campeonato santomense em termos de qualidade a uma liga portuguesa? A nível de uma quarta, de um campeonato de Portugal, de uma terceira liga, de uma segunda liga, onde é que equipara o campeonato santomense? Helder, eu tenho acompanhado o campeonato a nível de Portugal, a nível de Espanha, basicamente campeonatos a nível da Europa eu tenho acompanhado. Posso confessar que eu sou um benfiquista. A nível de Espanha eu sou de Barcelona e o que eu poderia responder é que o nível do campeonato também tem a ver também com algumas condições. E da parte de Santo Tomé e Príncipe, eu confesso, independentemente de saber que outras pessoas que irão me ouvir poderão sentir indignados com aquilo que eu vou dizer, mas eu, como já vos disse, eu sou uma pessoa que tive uma educação de berço e gosto de falar com frontalidade e não ser hipócrita. O nosso campeonato baixou um pouco daquilo que era o melhor nível, onde nós, há coisas de alguns anos atrás, nós tínhamos um nível muito mais acentuado
a nível de competição, a nível de qualidade do nosso campeonato. Mas isso também deve-se também à questão que eu já tinha colocado aqui, questão infraestruturais, questão de aquilo que é a envolvência também dos nossos dirigentes naquilo que é o comprometimento com as equipas, mesmo em termos também de formação de jogadores. Nós temos o Mr. Gustavo, que, na minha opinião, a própria República Democrática de Santo Tomé e Príncipe deveria condecorar o Mr. Gustavo como um dos melhores formadores a nível dos nossos atletas a nível de Santo Tomé e Príncipe. Infelizmente ele hoje está em Malabo, está em Guiné Equatorial, e hoje vejo o Jussi a fazer este trabalho porque nota-se aquilo que foi a evolução com o Gustavo, quando estava aqui com uma escola de futebol, não só o Gustavo, como os outros formadores de miúdos, mas nota-se que quando a ausência do Gustavo, o nosso futebol cai um bocado em termos de formação ou em termos de jogadores com alguma qualidade, e hoje eu parabenizo o Jussi, na qual está a fazer esse brilhante trabalho em substituição do Mr. Gustavo. Por isso que, respondendo diretamente, digo que o nível do nosso campeonato estaria, talvez, entre terceira ou segunda liga do nosso campeonato, do campeonato a nível de Portugal. Mas eu acredito que uma das coisas que mais me deixa orgulhoso é que a nível de Santo Tomé e Príncipe nós temos muitos talentos. Temos muitos talentos, mas é preciso formação. Nós não podemos pensar que somente os treinadores, os árbitros, é que devem ser formados. Os atletas, em primeiro lugar, devem ser formados. Ok. Da minha parte, só tenho aqui mais uma pequena questão. Como está a ser preparada a próxima época? Nos Operários, como é que muitos reforços, poucos reforços, já começaram a preparar a próxima época? Pronto, infelizmente, a nível de nós aqui em Santo Tomé e Príncipe, como eu já vos disse, né, aquilo que é a organização. A organização nos deixa muitas vezes também desprevenidos e desorganizados. Quando eu falo isso, eu falo em relação à COCA, que é o organizador das competições. Porque em condições normais, antes de nós terminarmos a época que nós terminamos essa época, não é? Nós já teríamos a definição de quando é que irá iniciar a próxima época, entendeu? Nós já deveríamos ter um planejamento, ou seja, um programa. A nossa próxima época irá iniciar quando? E é através deste calendário, é através desta informação que nós, os treinadores, devemos fazer uma pré-época, ou seja, devemos fazer a preparação para nós entrarmos numa outra competição, ou seja, numa época a seguir. E basicamente, como eu já vos disse, eu não sei se eu ainda estou de férias ou se eu já tenho que começar a trabalhar, mas eu sou um treinador que nunca começo a trabalhar sem pelo menos saber quando é que será a data da nova época desportiva, no sentido de eu também me preparar para a pré-época, porque a pré-época ela depende de qual será a data do início da própria época. Como sabe, nós seremos os primeiros a entrar no campo, nós iremos jogar contra o Desportivo de Bombom, a Supertaça na região autónoma do Príncipe, mas mesmo sabendo que somos os primeiros a entrar no campo, temos que saber pelo menos da COCA ou da Federação quando é que será a data do início da época, que será o jogo da Supertaça. Portanto, eu não consigo responder o Helder concretamente ainda, independentemente dessa questão de reforço ou não. Eu vim agora para Santo Tomé, como sabe, eu estou agora em Santo Tomé, era previsível de eu regressar ontem para a região autónoma do Príncipe, mas infelizmente, por causa de questão de cancelamento do voo, eu só poderei regressar amanhã, quinta-feira, e assim que eu regressar, terei também um encontro com a direção da minha equipa, no sentido de nós também começarmos já
a ter alguma ideia de como é que será a próxima época, porque nós já fizemos um briefing, uma reunião antes da minha vinda para Santo Tomé, mas no meu regresso iremos reforçar esta reunião no sentido de saber quais os jogadores eu poderei continuar a contar e quais os jogadores eu poderei buscar para reforçar a equipa, no sentido de termos uma equipa mais equilibrada para a próxima época, que vai ser 2026, ou seja, 2025, Exato. 2026 Elton. ou 2026. Exato. Elton, não sei se queres colocar mais uma última questão, alguma questão em que queres. Não, acho que já foi uma boa entrevista. A Miss Salvador já explicou muito aquilo que nós fomos perguntando. Acho que não tem mais questões a colocar. Exato. Pronto, Mr. Valdir, não sei se quer deixar mais alguma ideia, alguma mensagem a quem nos assiste. Pronto, mais uma vez é para felicitar a vocês os dois por essa iniciativa, por esse trabalho. Pude ouvir da vossa parte que já fizeram imensos convites a alguns intervenientes e não aceitaram, mas é sempre bom nós também participarmos e darmos também a nossa contribuição e, sobretudo, ajudarmos vocês que têm essa boa iniciativa a divulgar, ou seja, a elevar também o nome de Santo Tomé e Príncipe a nível daquilo que é o desporto, a nível daquilo que são as informações. Por isso, o que eu gostaria de terminar é felicitar a todos vocês mais uma vez, agradecer vocês e deixar um forte abraço a toda a minha equipa dos operários, a todos os meus dirigentes, a todos os meus atletas, a todos os adeptos, sobretudo, que estão a nível de Santo Tomé, a nível do Príncipe, porque eu sei que eles, mesmo estando distantes, eles têm sofrido, têm acompanhado e eu tenho recebido muito apoio em termos de palavras encorajadoras, em termos de palavras incentivadoras no processo daquilo que é fazer com que o Príncipe realmente demonstre que realmente tem uma equipa capaz, tem atletas capazes, tem dirigentes capazes. E para terminar, quero deixar um forte abraço a toda a minha família, em particular a minha mulher, a pessoa que mais me atura, o Joé, que ela até já disse às pessoas, se eu tivesse disponibilidade, eu colocaria uma cama lá no estádio, porque a minha vida basicamente é o estádio, muito mais do que própria minha casa, e muitas vezes nós, os treinadores, sacrificamos as nossas famílias, os nossos filhos, e muitas vezes quem não sabe, o treinador é aquele que mais sofre, é aquele que mais batalha, é aquele que mais trabalha, é aquele que mais luta e é aquele que mais faz para que as coisas possam correr bem. Por isso é um beijo grande à minha esposa, a todos os meus filhos, à minha mãe, os meus irmãos e a toda a minha família em geral. E que Deus abençoe a todos vocês. Ok, muito obrigado. Da minha parte em particular, muito obrigado pela presença. Portanto, que volte mais. Pronto, que quando houver possibilidade, volte aqui ao nosso programa. Todos que podem dar aqui a opinião são sempre bem-vindos. A todos aqueles que nos seguiram hoje, muito obrigados pela presença também, pelos comentários que fizeram, sugestões que deram, as perguntas que deixaram. Da nossa parte, voltaremos em breve para mais um programa. Muito obrigado a todos que nos assistam. Sigam-nos aqui na nossa página no Facebook, no Instagram, no Twitter e também na nossa página do YouTube. Muito obrigado a todos. Continuação de uma boa noite. Obrigado. Até a próxima. Até ao próximo programa. Muito obrigado. Obrigado. Um forte abraço. Buenas, buenas, buenas.